Capítulo 14. No dia seguinte, 16 de abril, domingo de Páscoa, os colonos saíram das chaminés ao amanhecer, lavaram suas roupas e aprontaram-se. O engenheiro pretendia fabricar sabão tão logo dispusesse das matérias-primas necessárias à saponificação, sódio ou potássio, banha ou óleo. A importante questão da renovação do vestuário seria igualmente contemplada em seu devido tempo e lugar. Em todo caso, as roupas de que dispunham ainda resistiriam uns 6 meses, pois eram grossas e apropriadas para o trabalho braçal. Todas essas providências, no entanto, dependiam da localização da ilha com relação às terras habitadas. Era o que, se o tempo permitisse, seria determinado naquele dia. Ora, o sol, elevando-se num horizonte cristalino, anunciava um dia magnífico, um desses belos dias de outono que são como o último adeus da estação luminosa. Cumpria, portanto, completar os dados das observações da véspera, calculando a altitude do planalto do mirante acima do nível do mar. Não precisaria para isso de um instrumento análogo ao que utilizou ontem? Perguntou Harbert ao engenheiro. Não, meu rapaz, ele respondeu, procederemos diversamente, e de uma maneira mais precisa. Harbert, que adorava instruir-se a respeito de todas as coisas, seguiu o engenheiro, que se afastou do sopé do paredão granítico e desceu até a beira da praia. Pencroff, Nab e o repórter dedicavam-se a outras tarefas. Cyrus Smith muniu-se de uma espécie de vara reta, com cerca de 3,5 metros de comprimento, a qual, considerando sua própria altura, que ele conhecia em milímetros, ele medira o mais exatamente possível. Harbert tinha consigo um fio de prumo, que Cyrus Smith lhe passará, isto é, uma simples pedra presa na ponta de uma vareta flexível. Ao chegar a aproximadamente 6 metros da orla da praia, e a 150 do paredão, que se erguia perpendicularmente, Cyrus Smith enterrou 50 centímetros da vara na areia, e manipulando-a com cuidado, conseguiu, com a ajuda do fio de prumo, posicioná-la perpendicularmente ao plano do horizonte. Feito isso, recuou e deitou-se na areia a uma distância tal que seu raio visual abrangesse ao mesmo tempo a ponta da vara e o topo do paredão. Em seguida, marcou cuidadosamente esse local com uma estaca. Dirigindo-se então a Harbert, perguntou: Conhece os princípios elementares de geometria? Um pouco, Sr. Cyrus, respondeu Harbert, que não queria parecer gabola. Ainda se recorda quais são as propriedades de dois triângulos semelhantes? Sim, respondeu Harbert. Seus lados correspondentes são proporcionais. Pois bem, meu rapaz, acabo de construir dois triângulos semelhantes, ambos retângulos. O primeiro, menor, tem, como lados, a vara perpendicular e a distância que separa a estaca da ponta inferior da vara, e, como hipotenusa, meu raio visual. O segundo tem como lados o paredão perpendicular e a distância que separa a estaca da base desse paredão, meu raio visual formando igualmente sua hipotenusa, que se revela ser o prolongamento da hipotenusa do primeiro triângulo. Ah, Sr. Cyrus, compreendi! Exclamou Harbert. A distância da estaca até a vara e a distância da estaca até a base da muralha são proporcionais à altura da vara e à altura da muralha. Exatamente, Harbert, assentiu o engenheiro, e, tão logo meçamos as duas primeiras distâncias, conhecendo a altura da vara, só nos restará mais um cálculo de proporção a fazer, o que nos fornecerá a altura da muralha, poupando-nos o estorvo de medi-la manualmente. As duas distâncias horizontais foram calculadas com o auxílio da própria vara, cujo comprimento acima da areia era exatamente 3 metros. A primeira distância era de 4,5 metros entre a estaca e o ponto em que a vara estava enterrada na areia. A segunda distância, entre a estaca e a base da muralha, era de 154,5 metros. Concluídas essas mensurações, Cyrus Smith e o adolescente voltaram às chaminés. Ali, o engenheiro pegou uma pedra achatada que trouxera de suas expedições anteriores, espécie de quadro negro de xisto, sobre o qual era fácil traçar algarismos com a ajuda de uma concha aguçada. Estabeleceu então a seguinte proporção. Donde foi estabelecido que o paredão de granito mide 100 metros de altura. Cyrus Smith tornou então a pegar o instrumento que fabricara na véspera, cujas duas hastes, por seu grau de abertura, forneciam-lhe a distância angular da estrela alfa até o horizonte. Mediu com bastante precisão a abertura do ângulo sobre uma circunferência, que ele dividiu em 360 partes iguais. Ora, o ângulo era de 10 graus.
Por conseguinte, a distância angular total entre o polo e o horizonte, acrescentando-se-lhe os 27 graus que separam Alfa do polo antártico, e reduzindo ao nível do mar a altura do planalto sobre o qual a observação fora efetuada, verificou-se ser de 37 graus. Donde Cyrus Smith concluiu que a ilha Lincoln estava situada a 37 graus de latitude sul, ou, dada a precariedade das condições de cálculo, aplicando uma margem de erro de 5 graus, que devia estar situada entre os paralelos 35 e 40. Para completar as coordenadas da ilha, faltava a longitude. Era o que o engenheiro tentaria determinar naquele mesmo dia, ao meio-dia, isto é, no momento em que o sol cruzasse o meridiano. Decidiram dedicar o domingo a um passeio, ou melhor, à exploração da parte da ilha situada entre o norte do lago e o Golfo do Tubarão, e, se as condições do tempo permitissem, esticar a incursão até a costa setentrional do Cabo Mandíbula Sul. Almoçariam nas dunas, somente retornando à noite. Às 8:30 da manhã, o grupo já percorria a orla do canal. Do outro lado, no Recife da Salvação, uma revoada de aves passeava gravemente. Eram mergulhões, espécie de pinguins, claramente identificáveis pelo pio desagradável, que lembra o zurrar de um burro. Pencroff não os considerou senão do ponto de vista comestível, e foi com extrema satisfação que soube que, embora escura, sua carne era saborosa. Também era possível ver rastejarem, na areia, grandes anfíbios, focas, sem dúvida, que pareciam ter escolhido o Recife como refúgio. Embora impossível considerar tais animais do ponto de vista alimentar, pois sua carne untuosa é detestável, Cyrus Smith examinou-os atentamente, e sem revelar sua ideia, comunicou aos companheiros que muito em breve faria uma visita ao Recife. A praia seguida pelos colonos estava semeada de mariscos, alguns dos quais teriam feito a alegria de um aficionado por malacologia. Eram, dentre outros exemplares, fazianelas, terebratulas, trigonias etc. Mas aquilo de que viriam a tirar maior proveito era uma vasta ostreira, a qual emergia durante a maré baixa e que Nab divisou por entre as rochas, a aproximadamente 6 quilômetros das chaminés. Nab não desperdiçou o dia, exclamou Pencroff, percebendo o viveiro de ostráceas que se estendia mar adentro. É uma descoberta muito bem-vinda, com efeito, concordou o repórter, e, se é verdade, como corre por aí, que uma ostra produz entre 50 e 60 mil ovos, dispomos de uma reserva inesgotável. Em compensação, ouvi dizer que a ostra não é lá muito nutritiva, atalhou Harbert. E não é mesmo, confirmou Cyrus Smith. Ela contém pouquíssima substância nitrogenada, e um homem que se alimentasse exclusivamente de ostras teria de comer pelo menos entre 15 e 16 dúzias por dia. Que coisa! Exclamou Pencroff. Mas podemos engolir grosas e mais grosas que não esgotaremos o viveiro. Aliás, que tal pegar algumas para o almoço? E sem esperar resposta, sabendo sua sugestão de antemão aprovada, o Marujo e Nab foram catar um punhado daqueles moluscos. Colocaram-nos numa espécie de rede, confeccionada por Nab em fibra de hibisco, a qual já continha as entradas da refeição. Seguiram então litoral acima, entre as dunas e o mar. De tempos em tempos, a fim de estar preparado para a observação solar, marcada para meio-dia em ponto, Cyrus Smith consultava seu relógio. Toda essa parte da ilha, do ponto onde se encontravam até o Cabo Mandíbula Sul, que fechava a Baía da União, era muito árida. Na praia, misto de areia, conchas e escória de lava, deambulavam aves marinhas, gaivotas e grandes albatrozes, bem como patos selvagens. Estes, legitimamente, despertaram a cobiça de Pencroff, que tentou abatê-los a flechadas, porém sem êxito, pois as aves negavam-se a pousar. Só era possível acertá-las no ar. O que levou o Marujo a repetir para o engenheiro: pense bem, Sr. Cyrus, enquanto não tivermos uma ou duas espingardas de caça, só nos restará salivar. Sem dúvida, mestre Pencroff, interveio o repórter, mas isso só depende do senhor. Arranje-nos ferro para os canhões, aço para as baterias, salitre, carvão e enxofre para a pólvora, mercúrio e ácido nítrico para as espoletas, sem esquecer o chumbo para as balas, e Cyrus nos fará espingardas de primeira linha. Calma lá, ponderou o engenheiro. Claro, podemos encontrar todos esses minérios na ilha, mas uma arma de fogo é um instrumento delicado, requerendo ferramentas de grande precisão. Enfim, mais tarde veremos. Por que jogamos fora todas aquelas armas que tínhamos no balão, nossos utensílios, até nossos canivetes? Desesperou-se Pencroff.
Se não tivéssemos feito isso, Pencroff, seríamos nós que estaríamos no fundo do mar. Lembrou Harbert. Isso não deixa de ser verdade, meu rapaz. Concordou o Marujo. E, passando a outra ideia. Às vezes fico imaginando a cara de Jonathan Forster e seus amigos ao darem com a praça vazia e o balão roubado. A última de minhas preocupações é saber o que eles pensaram. Opinou o repórter. Mas a ideia foi minha. Gabou-se Pencroff. Esplêndida ideia, Pencroff, curvou-se Gedeon Spiller, rindo, cujo resultado foi nos jogar aqui onde estamos. Prefiro estar aqui a estar na mão dos sulistas. Exclamou o Marujo. Principalmente depois que o Sr. Cyrus fez a gentileza de juntar-se a nós. Pensando bem, eu idem. Admitiu o repórter. Aliás, o que nos falta? Nada. Exceto, tudo. Completou Pencroff, desatando a rir e sacudindo os ombros largos. Mais dia menos dia, contudo, daremos um jeito de zarpar daqui. E talvez mais cedo do que imaginam, amigos, apoiou o engenheiro, caso a ilha Lincoln esteja situada a uma distância razoável de um arquipélago habitado ou um continente. Saberemos dentro de uma hora. Não disponho de um mapa do Pacífico, mas tenho gravada na memória sua configuração meridional. A latitude obtida ontem coloca a ilha Lincoln entre a Nova Zelândia, a oeste, e o Chile, a leste. Seja como for, a distância entre esses dois territórios é de pelo menos 10.000 quilômetros. Resta, portanto, determinar o ponto que a ilha ocupa nesse vasto espaço de mar, e é isto que a longitude nos fornecerá daqui a pouco, com uma margem de erro desprezível, espero. Não seria o arquipélago das Pomotou mais próximo de nós em latitude? Sim, disse o engenheiro, mas a distância que nos separa dele é de 2.000 quilômetros. E por ali? Indagou Nab, que acompanhava a conversa com extremo interesse e apontou para o sul. Por ali, nada, respondeu Pencroff. Rigorosamente nada, reforçou o engenheiro. Pois bem, Cyrus, quis saber o repórter, e se a ilha Lincoln estiver a apenas 300 ou 500 quilômetros da Nova Zelândia ou do Chile? Nesse caso, respondeu o engenheiro, em vez de construirmos uma casa, construiremos um barco, e mestre Pencroff se encarregará de pilotá-lo. E por que não, Sr. Cyrus? Animou-se o Marujo. Estou mais que preparado para ser capitão, o espeto é montar uma embarcação capaz de vencer o mar. Faremos isso, se for necessário. Foi a resposta de Cyrus Smith. Enquanto conversavam sobre seu destino, aproximava-se a hora programada para a observação. Como faria Cyrus Smith, sem nenhum instrumento, para determinar a passagem do Sol pelo meridiano da ilha? Era o que Harbert não conseguia imaginar. Os observadores estavam naquele momento a uma distância de 10 quilômetros das chaminés, não longe das dunas em que o engenheiro fora encontrado, após seu enigmático salvamento. Ali, fizeram uma parada para o almoço, pois eram 11h30. Harbert foi pegar água no riacho que corria nas proximidades e transportou-a no cantil trazido por Nab. Enquanto isso, Cyrus Smith dispunha tudo para sua observação astronômica. Para começar, escolheu na praia um lugar bem limpo, uniformemente nivelado pela maré vazante. A finíssima camada de areia parecia gelo, nenhum grão ultrapassava os demais. Pouco importava, aliás, que tal camada fosse plana ou não, e tampouco que a vara, com 1,80 m de altura, nela enterrada, estivesse ou não aprumada exatamente na perpendicular. Ao contrário, o engenheiro inclinou-a para sul, isto é, para o lado oposto ao Sol, pois não convém esquecer que os colonos da ilha Lincoln, justamente pelo fato de a ilha situar-se no hemisfério sul, viam o astro radioso descrever seu arco diurno acima do horizonte norte, e não do horizonte sul. Harbert deduziu então como o engenheiro procederia para determinar a culminação do Sol, isto é, sua passagem pelo meridiano da ilha, ou, mais simplesmente, o meio-dia do lugar, seria por meio da sombra projetada pela vara na areia, método que, na falta de instrumentos adequados, lhe daria uma aproximação aceitável para o resultado que desejava obter. Com efeito, no momento em que a sombra alcançasse seu comprimento mínimo seria meio-dia em ponto, bastando acompanhar a extremidade dessa sombra para determinar o instante em que, após ter sucessivamente encolhido, ela voltava a se espichar. Inclinando sua vara para o lado oposto ao Sol, Cyrus Smith encompridava a sombra, cujas alterações, dessa forma, seriam mais fáceis de constatar.
de fato, quanto maior o ponteiro de um mostrador, mais fácil acompanhar o deslocamento de sua ponta. A sombra da vara era o ponteiro. Quando julgou chegado o momento, Cyrus Smith ajoelhou-se na areia e, com o auxílio de pequenas balizas de madeira fincadas na areia, foi marcando os sucessivos decréscimos da sombra da vara. Picados de curiosidade debruçados sobre ele, seus companheiros acompanhavam a operação. O repórter, empunhando o cronômetro, preparava-se para registrar a hora que este marcaria quando a sombra alcançasse seu comprimento mínimo. Lembramos que, como Cyrus Smith efetuava aquele cálculo no dia 16 de abril, dia em que o tempo verdadeiro e o tempo médio coincidem, a hora cravada por Gideon Spilett seria a hora verdadeira assinalada nos relógios de Washington, o que simplificava o cálculo. Enquanto, lentamente, o sol avançava, a sombra da vara diminuía na mesma proporção e, quando Cyrus Smith notou que ela voltava a se expandir, perguntou: "Que horas são?" 5 horas e 1 minuto, respondeu prontamente Gideon Spilett. Não restava senão efetuar a operação. Nada mais fácil. Considerando, em números redondos, a defasagem de 5 horas entre o meridiano de Washington e o da Ilha Lincoln, isso significava que era meio-dia na Ilha Lincoln quando já eram 5 da tarde em Washington. Ora, o Sol, em seu movimento aparente ao redor da Terra, percorre 1 grau a cada 4 minutos, ou seja, 15 graus por hora. Isso multiplicado por 5 horas dava 75 graus. Logo, dado que Washington situa-se a 77 graus 3 e 11, ou, o que dá no mesmo, 77 graus contados do meridiano de Greenwich 4, que, tal como os ingleses, os americanos adotavam como referência das longitudes, resultava que a ilha estava localizada a 77 graus mais 75 graus a oeste do meridiano de Greenwich, isto é, a 152 graus de longitude oeste. Cyrus Smith comunicou esse resultado a seus companheiros, e, embutindo a margem de erro, como já fizera no caso da latitude, julgou poder afirmar que a ilha Lincoln assentava-se entre os paralelos 35 e 37 entre os meridianos 150 e 155 a oeste de Greenwich. A margem de erro, decorrente da precariedade da observação, era, como vemos, de 5 graus nas duas direções, o que, a 100 km por grau, podia gerar um erro de 500 km em latitude ou longitude, no que se refere à localização exata. Tal margem, contudo, era irrisória para a decisão que tinham de tomar, pois a distância da ilha Lincoln até a Terra ou arquipélago mais próximos era tão exorbitante que tornava impossível transpô-la numa simples canoa. Com efeito, segundo os cálculos efetuados, sua localização a situava a pelo menos 2.000 km do Tahiti das ilhas do arquipélago das Pomotu, a mais de 3.000 km da Nova Zelândia, a mais de 7.000 km da costa americana. E, quando Cyrus Smith consultava suas recordações, não lhe vinha à mente nenhuma ilha, naquela zona do Pacífico, que ocupasse a posição da ilha Lincoln.